Não são obrigados a furarem os dedos, mas quem quiser pode furar o dedo e descobrir o tipo sanguíneo, ou confirmar, porque tem muita gente que pensa que é, mas aí faz e dá outro tipo sanguíneo. Sério. Toda a turma, pelo menos 2 descobrem que achavam que eram, mas não eram. Então, o RH. Porque tá achando. Melhorou? Não? Tá ruim, gente? Tá ruim, Clara? Então, também, né, do jeito que enrolaram ele aqui, coitado. Não, tá, deixa. Realmente, será que melhorou? Melhorou? Tá. Então, gente, os objetivos de aprendizagem da aula, lembrando que esse slide é para orientá-los depois para estudar. Prestem atenção nos verbos, que eles vão direcioná-los na profundidade do que vocês precisam estudar, tá bom? Pegamos então a membrana plasmática das nossas hemácias, também chamadas de eritrócitos. E quando a gente observa essa figura, podemos visualizar que existem vários antígenos na membrana plasmática dessas células. O que são antígenos? Relembrando das aulas de imunologia, nada mais são do que moléculas que estimulam a resposta imunológica. Então, o antígeno pode ser uma proteína, um carboidrato, um ácido nucleico, partes de lipídios, ou seja, tudo que é estranho ao nosso organismo, que é reconhecido como uma molécula que precisa ser combatida. Aí vocês podem falar o seguinte: ué, mas as hemácias fazem parte das nossas, são nossas células, elas fazem parte do nosso organismo. Por que elas têm essas moléculas consideradas antígenos? Porque algumas pessoas têm variações desses antígenos nas suas hemácias e que quando elas recebem o sangue de pessoas com antígenos diferentes, vão ter uma reação de coagulação e podem morrer. Então, por isso que é tão importante vocês entenderem como a doação de sangue acontece e como a genética estabelece os fenótipos das pessoas. Então, é importante daqui para frente nunca mais vocês esquecerem essa aula. É para a vida, não é para a prova, né? Ontem eu falei várias vezes isso para a turma 24, é para a vida, gente. Então, toda vez que a gente pensar em sistema ABO, o que vocês têm que lembrar é que existem monossacarídeos ligados nos fosfolipídios das nossas hemácias e que determinam a resposta imunológica frente a monossacarídeos diferentes de uma pessoa para outra. Vocês se lembram o nome do conjunto? Realmente esse barulho está me irritando, estou desconcentrada. Ô Tati, quer tirar o fone e tentar puxar assim, ó? Se eu falar assim, vocês conseguem ouvir? A gente tá É porque eu tô desconcentrando esse barulho. Tá com barulho ainda, não tá? Então não é do microfone, é daqui. Será que é isso aqui, ó? Parou? É esse cabo aqui. Aí. Ah, obrigada. Parou? Sim. Certeza? Uhum. Tá, agora só tem. Agora eu tô psicada. Nossa, aquele negócio estava entrando, não consegui nem pensar. De novo, então vamos lá. Existem monossacarídeos
ou seja, unidades dos carboidratos ligados nos fosfolipídios das nossas hemácias e que definem, então, um tipo sanguíneo de cada pessoa. Lembrando que o conjunto de carboidratos da membrana plasmática recebe o nome de glicocálice. Lembram disso? Então, é o glicocálice das nossas hemácias que vai definir o tipo sanguíneo de cada pessoa. Glicocálice. Nós temos glicocálice. Então, nós temos aqui 2 tipos de antígenos que podem levar à aglutinação das nossas hemácias e consequente morte da pessoa devido à formação de trombos. Quais são os 2 antígenos? O sistema ABO e o fator RH. Então, esses 2 antígenos presentes na membrana plasmática das nossas hemácias são super importantes para a determinação da transfusão de sangue. E os outros antígenos são importantes para transplante de órgãos. Então, para transfusão de sangue, esses 2 já são suficientes para vocês saberem. Oi? O fator RH e o sistema ABO. Tá? O sistema ABO e o fator RH. Então, vemos anteninhas de carboidratos diferentes de um grupo sanguíneo para outro. Vamos entender o que são essas anteninhas de carboidratos. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso cariótipo. O que é o cariótipo? É o estudo das características dos cromossomos de uma espécie. O número de cromossomos, o tamanho dos cromossomos e o formato deles. Lembram? Lá da primeira aula, lá na etapa 1 que a gente fez, né, vocês montaram o cariótipo? Quando a gente observa os 23 cromossomos da nossa espécie, vemos que o cromossomo 1 carrega lá no seu braço maior, que é chamado P, lembram da letra P, que é o braço superior? Então, braço maior não, desculpa, braço superior, carrega o alelo para o fator RH. Então, existe um gene nesse locus para o fator RH, cromossomo 1. Para a determinação do sistema ABO, são 2 cromossomos envolvidos. O cromossomo 19 e o cromossomo 9. O cromossomo 19 carrega o gene H, Hzão. E o cromossomo 9 carrega os genes, os alelos do sistema ABO. Ah, mas o que é esse Hzão que a gente nunca estudou no ensino médio? A gente só estuda o ABO e o RH. Mas para o ABO ser formado, é necessário primeiro esse gene Hzão do cromossomo 19. Vamos? O Hzão pode subir? Oi? O Hzão pode subir? Não, o I está aqui, cá. Tá? A gente vai entender agora melhor. Então, são esses 3 cromossomos envolvidos na determinação do tipo de sangue que carregamos. Cromossomo 1, que carrega o gene para o fator RH, o 19 e o 9, que vão formar um tipo do sistema ABO. Se a gente é A, B, AB ou O. Estão aqui esses 2 relacionados. Peguei esse diagrama desse artigo, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, deixei para vocês. Bom, vamos entender primeiro como o sistema ABO é formado nas nossas hemácias. Então, primeiramente, temos uma legenda com o tipo de monossacarídeos, glicose, N-acetilglicosamina, galactose, N-acetilgalactosamina e fucose. São todos esses monossacarídeos, esses 5 tipos que vão compor o glicocálice das nossas hemácias e formar, assim, o tipo sanguíneo do sistema ABO. Tudo começa no cromossomo 19, como eu falei para vocês, porque lá está o gene Hzão.
Vamos relembrar? Um gene sempre vai codificar o quê? Proteína. Proteína. Ué, mas você está falando agora só de carboidrato? O que tem a ver proteína com carboidrato? Tudo. O que esse gene faz? Codifica uma proteína que vai adicionar um monossacarídeo de fucose já no esqueleto prévio montado nas nossas hemácias. Então, lá no cromossomo 19, existe um gene que codifica uma enzima, que é uma proteína, que transfere esse monossacarídeo fucose para uma base de monossacarídeos que já está presente em todas as hemácias de todos os indivíduos, independente do tipo sanguíneo deles. Então, as hemácias da nossa espécie já são formadas com essa base de monossacarídeos na sua membrana plasmática. Qual que é a base? Vamos ver aqui primeiro, embaixo. Glucose. Isso, a glicose, galactose, N-acetilglicosamina e a galactose. Precisa decorar isso? Lógico que não. Vocês têm que entender. Primeiro vem a base e se a pessoa tem o gene Hzão, ela vai codificar essa proteína, transferindo a fucose para essa base já existente nas nossas hemácias. Oi? Não, nunca muda. A sequência do carboidrato sempre é a mesma. E sempre vão ser aqueles órgãos. Sempre. E o que pode mudar é a presença do gene H. Isso, exatamente. O que muda sempre vai ser o gene, tá? Sempre começa baixo. Isso, é que eu tô... É que a base da membrana tá aqui, né? Por isso que eu sempre começo de baixo para cima, tá? Então, quando essa enzima alfa-2-L-fucosil transferase adiciona a fucose nesse esqueleto, o que a gente tem? O antígeno Hzão. Ou seja, é a base do sistema BO. É o tipo sanguíneo O. Quem é do tipo sanguíneo O? Levanta a mão, por favor. Então, nós temos essa sequência de carboidratos nas membranas das nossas hemácias. Ou seja, a gente já tem essa base e lá no gene 19, lá no cromossomo 19, esse gene Hzão adicionou a fucose, montando assim o antígeno Hzão, que a gente considera que é o tipo O. Então, o tipo O tem essa sequência de monossacarídeos. De novo, não é para decorar a sequência, gente, é só para entender, tá? O que é esse antígeno H, o que é o tipo O. Bom, mas e as pessoas do tipo A? Levanta a mão, fazendo favor, quem é do tipo A, que sabe que é do tipo A. Eu acho. O A e o O sempre, o A e o O sempre caminham juntos, mas geralmente é mais o O na população brasileira. O que vocês têm de diferente, quem é do tipo A, em relação a quem é do tipo O? Lá no cromossomo 9, vocês têm o alelo Izão A. O que o alelo Izão A codifica? Uma proteína. Nesse caso, vai ser uma enzima. É uma enzima também chamada transferase. Só que o que ela vai transferir para esse antígeno H? Uma N-acetilgalactosamina. Então, as pessoas do tipo A têm essa base, mais um outro monossacarídeo na ponta. Por que esse monossacarídeo apareceu? Porque eles têm uma enzima que adiciona mais um monossacarídeo nessa base chamada antígeno Hzão. Tudo bem? B, quem é do tipo B aqui? Vamos ver, levanta a mão. Ixi, só dois, vamos ver, né? Se todo mundo fizesse, a gente... Então, vamos ver. Quem é do tipo B, lá no cromossomo 9, não tem esse alelo Izão A, tem outro alelo. Um alelo que vai codificar uma enzima chamada galactosil transferase. E o que essa enzima faz? Adiciona a galactose no antígeno Hzão. Então,
elas ficam com um monossacarídeo na ponta, diferente do A e um a mais aqui do tipo O. Então, o tipo O, vocês viram que é a base. Todo mundo praticamente tem. Ah, tem gente que não tem tipo O? Vamos ver. Teoricamente é para todo mundo ter esse Hzão, né? Vamos ver o que pode acontecer. Então, nós temos aqui uma demonstração da enzima adicionando. Oi. Isso. Aí agora eu vou fechar. Isso. Aqui mostrando então a enzima N-acetilgalactosamina adicionando esse monossacarídeo no antígeno Hzão ou antígeno O, tanto faz. E aí, tornando dessa maneira o antígeno A, transformando o O em antígeno A. Essa outra enzima adiciona a galactose no antígeno O, transformando o antígeno O em antígeno B. Ou seja, as pessoas que têm os dois alelos, Izão A e Izão B, no par de cromossomos 9, vão codificar as duas enzimas e, consequentemente, terão os dois antígenos. Então, as pessoas do tipo AB têm dois alelos, um para essa enzima e o outro para essa outra enzima. Por isso que a pessoa, então, nesse caso, vai ser considerada AB. Como que é a genética do sistema ABO? Vamos relembrar. Isso. Se a gente está falando de 3 alelos, então não é uma herança mendeliana. Herança mendeliana é aquela em que a característica é determinada por 2 alelos, por um par de alelos, 2 no máximo. A herança não mendeliana é determinada por mais de 2 alelos. E aí foi que eu expliquei para vocês no semestre passado. Uma coisa que confunde muito é quando a gente fala de alelos múltiplos e poligenia. Poligenia, a gente tem a cor da pele, cor dos olhos, do cabelo. São vários cromossomos com vários genes determinando uma característica. Agora, polialelia são vários alelos ocupando sempre somente um par de cromossomos homólogos. Então, quantos alelos possíveis podem ocupar aquele locus do cromossomo 9? 3. Izão A, Izão B e o Izinho. Então, se a gente é do tipo O, a gente tem o Izinho, Izinho. Lembram disso? Ou seja, a gente não vai produzir nenhuma enzima para modificar o antígeno O que já foi produzido antes. Então, sempre a base é o antígeno O. Se essa base é o antígeno O e ela vai ser modificada, quem é que vai determinar essa modificação? O par de cromossomos 9. Então, o 19 já foi, o par de cromossomos 19 já foi responsável por montar o antígeno O. Agora, se esse antígeno O vai ser modificado ou não, depende do alelo que o cromossomo 9 está carregando. Se o cromossomo 9 está carregando um alelo Izão A, já é suficiente para modificar o antígeno O e a pessoa ser considerada do tipo A. Se o cromossomo 9 carrega o antígeno Bzão, o alelo Bzão, então nesse caso a pessoa vai ser considerada do tipo B. E se o cromossomo 9 carrega Izinho e Izinho como alelo, não vai produzir nenhuma enzima que modifica o antígeno O. Então fica só do antígeno O a pessoa considerada O. Tá bom? Então, mostrando aqui que o tipo O não tem modificação do tipo do antígeno H ou antígeno O. Então, herança mendeliana são sempre 2 alelos possíveis ocupando o mesmo locus.
Nesse caso aqui do cromossomo 19, a gente tem tanto Hzão quanto Hzinho. Por que eu estou batendo essa tecla do H? Primeiro, para vocês entenderem de onde veio o tipo O. E segundo, que na Índia descobriram pessoas com fenótipo chamado Bombay. Vocês lembram disso? Fenótipo Bombay? Agora, quando você for beber o gin, você vai lembrar dessas pessoas Bombay, né? O que são essas pessoas com hemácias Bombay? São as falso O. Ou seja, se elas receberem, elas acham que são O, mas não são. Se elas receberem o tipo sanguíneo O, elas morrem. Jesus. Mas e aí? Não tem como descobrir se ela é desse Bombay? Como que eles descobriram? Porque uma pessoa do tipo O recebeu sangue do tipo O e teve aglutinação. Eu não sei se chegou a morrer. Essa parte da história eu acho que não morreu. E aí o médico foi atrás de entender por que ela teve aglutinação com o mesmo tipo de sangue. E foi aí que, estudando a genética da pessoa, viram que ela tinha os 2 alelos aqui para o loco H recessivo. Ou seja, tinha que adicionar. O que a enzima codificada pelo alelo Hzão adiciona? Uma fucose, ó. Lembra que a gente tem a base? Sim. Aí tem que adicionar a fucose para formar o antígeno H ou o antígeno O. Isso é a base de 99,99% da população mundial. Só que lá na Índia eles descobriram que existem pessoas com 2 alelos excessivos para H. E aí elas não produzem a enzima e a fucose não é adicionada. Ou seja, se elas receberem sangue do tipo O, elas vão receber isso aqui, com uma fucose a mais. Aí elas vão reconhecer isso como antígeno. Então, essas pessoas, quando recebem sangue contendo a fucose a mais, tem aglutinação do sangue. Diga, Mar. Que sangue que ela pode receber? Só do falso O. Nossa. Só de quem é falso O. Se eu não me engano, no mundo, eu acho que não tem menos de 100 pessoas. Deus, Pai. Até hoje determinada. Uma raridade. Qual a diferença de antígeno H e antígeno O? É a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Mesma coisa. Antígeno H e antígeno O não tem diferença. É que antígeno H, a gente fala que veio, né, aqui do alelo Hzão. Mas é o tipo O. Tá? É a base do tipo O. Não, por enquanto só a BO, tá? Por enquanto só a BO. Ô, gente, eu esqueci de trazer. Oi? Você tinha falado alguma coisa que ele morre. Como se ele vai receber o sangue? Não, Porque- só se ele achar o falso O. O O verdadeiro tudo bem, mas aí o O falso recebeu do verdadeiro e teve aglutinação. E aí eles foram entender por quê. E aí viram que não tinha. Você achou, a Mari? Mas eu tinha perguntado pra ela se essa questão que você está falando também é de sangue de ouro que eles falam. Isso, sangue de ouro. Mas achou quantas pessoas tem no mundo? Procura fazer um favor. A última vez eram 96, se eu não me engano, que eu tinha visto. Mas eu preciso colocar aqui no slide, né? O sangue é diferente de todos os outros. Sangue é diferente de todos os outros. É o sangue de ouro que eles chamam. Não, hemácia Bombay. Achou, Mari? Ninguém sabe ao certo, mas houve apenas 43 casos confirmados. Ixi, então até agora bem menos. 43. Está concentrado lá em Então, é mais na Índia, né? Oi? Aí essa pessoa teria só isso aqui? Isso. A pessoa, quem é Bombay, só tem esse aqui, ó. Só tem esse esqueletinho aqui, ó. Até se vocês quiserem voltar aí e circularem, colocarem aí. O que fala?
famílias brasileiras salva bebê na Colômbia. Agora não. Vamos lá. Tem bastante? Tem que ver. Uma a cada 250 mil pessoas, gente, no mundo. Por Albert Einstein. Se a gente for pensar que quem for duas pessoas heterozigotas, a chance de ter um filho 25%, né? Vamos lá. Mas é bem raro, ainda bem. E aí, lá no par de cromossomos 9, a gente tem a possibilidade de 3 alelos. Isão A, Isão B e o Izinho podendo ocupar os locos desse par de cromossomos. Nesse caso, a gente tem herança não mendeliana, alelos múltiplos. Então, como é uma herança não mendeliana, estaria errado falar que o Tá certo, Ju, sabe por quê? A gente fala que o Isão A e o Isão B são codominantes, porque os dois são expressos ao mesmo tempo. Só que em relação ao Izinho, eles são dominantes. Boa observação. Por quê? Porque se a gente lembrar a definição de recessivo, é aquele gene que codifica uma proteína modificada, tendo a função errada, ou a proteína certa em pequenas quantidades. E aí não tem o fenótipo, tá? Então, Isão A e Isão B é exatamente assim que eles colocam. São iguais, mas são dominantes em relação ao Izinho, tá? Então, tipo, O pode ser denominado pelo cromossomo 19 ou pelo 9? Na verdade, ele é determinado junto, pelos dois. né? Porque o 19 Então, todo vai ter um antígeno O. Isso. O 19 vai determinar, na verdade, todos os outros. Né? Se ele tem ou não o Hzão, no caso? Porque assim, o 19 é o que vai dar a base de monossacarídeos para as outras enzimas atuarem. Porque se não tiver essa base aqui com a fucose, as outras enzimas, né, que são codificadas pelo Isão A e Isão B, não conseguem se encaixar e adicionar outros. Entendi. Aí se ela tiver que é o ABO. Aí se esse fucose, vai ser isílio. Isso, exatamente. Porque se ficar só com esse conjunto de monossacarídeos, significa que lá no cromossomo 9 não existe gene que codifica enzimas que conseguem adicionar outro monossacarídeo. Aí se não tiver fucose, vai adicionar outro monossacarídeo. Se não tiver fucose, não, por exemplo, esses sangues raros aqui, que não tem a fucose, mesmo se tiver o Isão A e o Isão B aqui, não, as enzimas não conseguem adicionar, porque precisa da fucose para elas poderem se encaixar e adicionar aqui. Então, por exemplo, se uma pessoa é Hzinho ou Hzinho, Isão A e Isão B, ela vai ser considerada O do mesmo jeito. Por quê? Ela não vai ter nenhum desses monossacarídeos adicionados. Ambas as enzimas do Isão A e do Isão B que vai transferir essa glicosiltransferase. É chamada. Ambas, tanto do Isão A quanto do Isão B. Isso. Tá. Glicosiltransferase, isso. Aí depende do tipo de monossacarídeo, né? Aí você consegue colocar. E por que lá no slide de cima falava que o Isão A era pela N-acetilgalactose? Porque, quando fala glicosiltransferase, significa que é uma enzima que transfere um monossacarídeo. Ah, tá. Aí nesse slide aqui, a gente está definindo o nome mesmo, específico da enzima, tá? Bom, com isso, nós temos os tipos de sangue. Então, se vocês são do tipo A, significa que vocês têm um antígeno A. Quem é do tipo B, antígeno B. Quem é AB aqui na sala, gente? Tem alguém AB? Raríssimo, é mais raro que o falso. E do tipo O, a gente só tem aqui o esqueletinho, né? Só tem a cabecinha, né? A cabecinha, que parece aquela graminha que vai nascendo. Bom, como a gente fala antígeno para o sistema BO? A gente não usa
antígeno, como definição, a gente sempre vai falar aglutinogênio. Por quê? Porque esse antígeno causa uma aglutinação das hemácias. Então a gente tem. Eu ia perguntar, por isso que o O é doador universal, que a base dele é igual a dos outros. Isso, boa. Ah, Por faz isso sentido. que o O é o doador, né? Então já vamos adiantar. Por isso que o O, perfeito, é o doador universal. Ele tem a base igual a dos outros tipos. Mas Mas o só pode receber de O. isso, o O só pode receber de O. Com isso, a gente tem os aglutinogênios, tá? Aglutinogênio A, aglutinogênio B, aglutinogênios A e B, e aqui no O não tem nenhum aglutinogênio, porque a base é igual para todos. Agora, quando a gente pega o sangue de uma pessoa do tipo A e vai avaliar se tem anticorpos contra o B, ela tem. E aí eu pergunto para vocês, para a gente produzir anticorpo, a gente não precisa entrar em contato primeiro com o antígeno? Uhum. Como que ela vai ter antígeno B? Ué, como que uma pessoa que nunca fez uma transfusão sanguínea, nunca entrou em contato com outro tipo, produz anticorpos contra um outro tipo de sangue? Mas para produzir anticorpo, a gente tem que entrar em contato com o antígeno. Será que isso já é sempre produzido, só que a gente esse Receber da mãe. Mas e se for o mesmo tipo? Na gestação? Essezinho B deve ser sempre produzido, só que ele não vai ter, não sei. Bom, aí a gente vai pesquisar para uma possível pergunta dessa, né? Porque vai que, né? Bom, a principal hipótese, que bom. A principal hipótese que hoje os artigos mais recentes trazem, pasmem, a nossa microbiota normal do intestino libera moléculas parecidas com esses antígenos. E liberando uma molécula diferente, vai produzir anticorpo contra aquela molécula. Existe outra teoria que eu tinha visto muitos anos atrás, que hoje eu não acredito mais muito nessa teoria, por causa dos vegetarianos e veganos. Eu acho que essa teoria foi por água abaixo devido a esse grupo de pessoas. Que eles falavam o seguinte: quando a criança começa a ter a carne na sua dieta, a partir dos 6 meses de idade, as hemácias dos outros animais são muito parecidas com as nossas hemácias, iriam estimular a produção desses anticorpos. Mas e uma criança que é de uma família vegana, vegetariana, também tem esses anticorpos. E aí então a hipótese mais aceita hoje, assim, que eles já teoria, né, que eles já provaram, são as bactérias da nossa microbiota normal que estimulam a produção desses anticorpos. Então, peraí, assim, elas produzem Antígenos semelhantes. semelhantes. Mas, de repente, elas podem produzir diferentes? Não, elas vão produzir antígenos que Anti-B? são... Não. Por exemplo, na verdade, são as bactérias produzem moléculas super semelhantes com o antígeno A e o antígeno B. Os antígenos A e B. Quem é do tipo A já carrega esse antígeno. O organismo não vai produzir anticorpos contra ele. Mas aí a bactéria está produzindo o antígeno B também. Aí a pessoa produz o anti-B. Mas ela consegue reconhecer, tipo, se eu sou um antígeno A, eu não vou produzir Sim, A, eu vou porque produzir o B. é próprio, né? O organismo sabe. Entendi. Se esse antígeno está sendo produzido pela bactéria, o organismo não vai entender que é um antígeno. É uma molécula comum do corpo. Então não produz o anticorpo contra ela. Agora, quem é do tipo B, as bactérias produzem tanto o A e o B. Mas a pessoa só tem o B, então vai produzir anticorpos contra o A. Por isso, A então. bactéria, ela faz uma liberação de antígenos. Não, a bactéria libera os antígenos.
A bactéria produz moléculas isso, que estimula a produção de anticorpos, exatamente. Mas não é boa, Isso. ele não tem. Aí vamos pegar quem é A e B. Já tem os dois. Já tem os dois, a bactéria está produzindo os dois, mas o Uhum. organismo entende já vai que ter. é normal, então não vai produzir anticorpos nenhum. Uhum. Agora, quem é do tipo O? Vai produzir os dois. A bactéria vai produzir os dois e o organismo vai reconhecer como antígeno e aí a gente produz os dois tipos de anticorpos, anti-A e anti-B. Isso é ruim por algo? Não. É irrelevante. Não, oi? Esse estudo ele sugere uma motivação Uma motivação? evolutiva? Com certeza. A gente está totalmente ligado, né? Com as células mais simples até chegar na gente, com certeza. Boa observação, Lu. A evolução está envolvida sim. Aqui? Se a pessoa tem os dois antígenos, ela não vai produzir anticorpos contra eles. Então, ela não tem anticorpos contra o sistema BO. Quem é do tipo AB não tem o anti-A nem o anti-B. Aí vai se receber pode receber. Aí ela pode receber de qualquer tipo sanguíneo. Ela não tem anticorpos para reconhecer e causar aglutinação. Bom, agora quem é do tipo O não tem nenhum dos dois. Aí nesse caso, a pessoa do tipo O vai ter anti-A, anti-B e só pode receber do tipo O. Diga, Luiz. Por que em grandes transfusões eu não posso, por exemplo, se a pessoa é AB, eu não posso fazer transfusão de A? Só em Isso. pequenas. Por quê? Isso. Se não tem anticorpos. Isso. A gente já vai chegar lá, boa pergunta. Segura porque eu vou mostrar aquela tabela final e aí eu te mando de volta. Tá? Mas boa pergunta. Vamos lá que a gente tem que fazer a prática. Sistema RH tem comportamento mendeliano, ou seja, dois alelos determinam uma característica, positivo ou negativo. Ou seja, se a pessoa tem um alelo dominante, ela vai produzir uma enzima que vai adicionar um fator RH. No caso de dois alelos excessivos, a pessoa não produz a enzima, ela fica com a base e aí então ela é considerada fator RH negativo, tá? Então, nesse caso, as pessoas desão ou errão, tanto faz, tá, gente? Vão produzir uma enzima que vai deixar então o fator considerado positivo. A gente fala que tem um antígeno RH. E o desinho não tem o fator RH. E aí, nesse caso, só vai produzir anticorpos se entrar em contato com um sangue RH positivo. Aqui, as nossas bactérias não produzem um fator RH parecido para produzir anticorpos antes da gente entrar em contato com o sangue, tá? Então, para o sistema BO, a gente já tem os anticorpos, mesmo sem nunca ter entrado em contato com outro tipo de sangue. Para o fator RH, quem é do RH negativo só vai produzir anticorpos contra o fator RH positivo se entrar em contato com o sangue primeiramente. Quem é RH negativo aqui, que sabe que é negativo? Em contato com sangue positivo. Isso, contato com sangue positivo. Só a Cauã, não? Kaique, só? Gente, Se eu precisar de sangue. Aí, ó, já sabemos que é melhor pra quem. nossa. Sua filha. Positivo é o resto de que sabe, né? Ô, gente, o resto não sabe? Não. Vai ter que fazer hoje. Vai descobrir hoje, tá? Gente, oi. É melhor ser positivo, com certeza. É mais É mais difícil para doar. O É mais difícil. negativo é bom pra doar. É, mas é O ruim pra positivo é receber. bom pra receber. Isso. Aí vem para a história da eritroblastose fetal. Para essa doença acontecer, a mãe tem que ser negativa e ter tido um filho com um homem positivo. Por quê? O primeiro filho, né, que vier positivo,
vai induzir a formação de anticorpos anti-RH na mãe. Então, principalmente durante o parto, o sangue dos dois se misturam e as hemácias do bebê que tem o fator RH vão induzir o corpo da mãe a produzir anticorpos anti-RH. Se a mãe tiver um segundo filho também positivo, ao longo da gravidez, os anticorpos anti-RH começam a passar e o bebê vai tendo a doença chamada eritroblastose. O que é eritroblasto? São as hemácias jovens. São as moléculas, são as células que vão dar origem às hemácias maduras. É bom ter bastante eritroblasto no sangue? Não. Eles precisam estar na medula óssea para sofrerem maturação e serem liberados como eritrócitos, como hemácias. Então, nesse caso, como os anticorpos vão aglutinando as hemácias do bebê, os eritrócitos maduros do bebê, a medula óssea do bebê já vai enviando mais hemácias jovens para dar conta do recado. Mas aí vai quebrando. Vai aglutinando, ele não tem um transporte de oxigênio para todos os tecidos e órgãos correto, e aí ele nasce e morre. Se não fizer, o quê? A transferência ou a troca, né, de sangue na hora do nascimento. Você já pegou alguma criança assim, Pri? Não? Então, é eritroblastose fetal. Matava muito antes. Hoje já tem a precaução. Não, meu ex-marido era Ah, tá. Tem que tomar vacina. A mãe que já sabe que é negativo e o parceiro, né, que está tendo filho é positivo, o médico tem que prescrever a vacina. E se não teve a precaução antes? Aí é o soro. É o soro quando nasce o bebê, né? No caso, ou durante o segundo filho. Aí é com vocês que vão saber melhor que vocês que estão estudando essa parte clínica. Mas aí dá o soro já no primeiro bebê? Geralmente, aí, se não sabia, dá o soro logo após o parto. Mas aí não adianta nada, você Tem que dar o soro também. vai nascer, é só o segundo. Porque eu pergunto para vocês, tem troca de células entre mãe e filho durante a gestação? Não. Então, como que faz sexagem? Não tem a sexagem que a mãe, com 8 semanas, né? 8 semanas tira o sangue da mãe e faz uma técnica de biologia molecular para ver se tem o cromossomo Y ou não? Ué, não tem célula do filho no sangue da mãe? Ou seja, tem troca sim, em pequenas quantidades, que já podem ir estimulando ao longo da gravidez a formação de anticorpos. Então, essa história de que não tem... Isso eu perguntei para o Flávio Naum, que é professor de hematologia. Vocês vão ter, já estão tendo? Não. Né? Aí ele falou, tem uma pequena troca, sim, senão não daria para fazer a sexagem. Beleza. Como que a gente vai fazer a tipagem sanguínea, para a gente já finalizando aqui? Princípio, sempre é o aglutinogênio do indivíduo, ou seja, o que tem na hemácia do indivíduo. O que vai ter no sangue do indivíduo. E a gente pinga soluções contendo os anticorpos. Então é assim que a gente faz a tipagem sanguínea. Gera muita confusão, muitas vezes. Então vamos lá. Vocês vão pingar primeiramente o sangue de vocês em uma lâmina, em 3 locais da mesma lâmina. Isso, tá? Mas é só para adiantar. Depois que vocês pingarem as 3 gotinhas, vocês vão pingar as 3 soluções diferentes de anticorpos. Vão pegar um palitinho, misturar, vira o palitinho, né? Vamos economizar árvore, né, gente? Não é economia de
de dinheiro, não, economia de árvore. Aí a gente corta o palitinho tudo para economizar. Aí vocês viram o palitinho para não contaminar com o mesmo anticorpo, tá? Mistura, pega outro palitinho, mistura o terceiro. O que a gente vê? Vocês estarão pingando o sangue de vocês que tem o aglutinogênio na superfície. Logo em seguida, vocês pingam a solução de aglutinina, que é o anticorpo. Pingou, puf! Por exemplo, pinguei o anti-B. Se eu pinguei, tá certo. Se eu pinguei, se eu pinguei o anti-B no meu sangue e o anti-B encontrou o antígeno e aglutinou, significa que eu sou do tipo B. Então, olhem, cuidado para não fazer essa confusão. Eu estou pingando sangue e aglutinina. O anti-B. Se o anti-B encontrou o B, significa que eu tenho B na minha hemácia. O que o pessoal confunde muito? Eu pinguei o anti-B e deu aglutinação, então eu sou do tipo A. Porque, não. mas é bactéria que vai produzir. Exatamente, porque a pessoa faz a confusão. Se eu estou pingando o anti-B, significa que eu sou A. Não. Se eu estou pingando o anti-B e reagiu, significa que eu tenho o B na hemácia. A gente não está fazendo agora a comparação do que tem de aglutinogênio e de aglutinina no nosso sangue. Aglutinina é um anticorpo. A aglutinina é um anticorpo artificial que a gente está pingando. Então, a aglutinina anti-A, significa que ela vai... Isso. Então, agora sim. Como que vocês vão fazer lá no laboratório? Vocês vão... Eu não sei, qual o dedo que vocês furam que sai mais sangue? Eu, pela minha experiência com essa aula, o mindinho e o anelar, né? Os dois aqui. Os dois, tá? Anelar. Hoje eu tô meio devagar, gente. O mindinho do lado sai muito sangue, tá? Dói mais, mas sai bastante sangue. Aí como que é? É só um pinguinho? Não, É só uma gota. 3 Não, gotinhas, é só uma gota, assim. É assim. Tem que ter uma gota. Tem que ser visível, não pode ser só um esfregaçozinho. Então, pinga, pinga, pinga. Logo em seguida, tem o anticorpo, a aglutinina. Vocês vão ver que a aglutinina anti-A vem lá do laboratório, na indústria, se eu não me engano, azul. Então tem uma cor azul para vocês não confundirem, tá? O anti-B é amarelo. E o anti-RH, que é o anti-D, lá na mesma, é transparente, para vocês não errarem. Por favor, não encostem o pinga, o conta-gotas, no sangue, porque senão vocês vão contaminar, vai ter que jogar todo o soro fora, tá? Então, nós temos, nesse caso, vamos ver. Eu pinguei aqui, anti-A, aqui, é isso, né? Anti-A tudo aqui, será que é isso que está falando? Então, aqui são vários sangues, vários indivíduos, anti-A e anti-D. Se deu aglutinação aqui no anti-A e não deu aqui com o anti-B, significa que a pessoa tem um aglutinogênio A. Tá bom? Uhum. Agora aqui, aglutinou com o anti-B, não aglutinou com o anti-A, a pessoa não tem o tipo A, tem o aglutinogênio B. Tá bom? Aglutinou aqui nos dois, a pessoa tem os dois aglutinogênios. Não aglutinou nos dois, é O. Vamos ver aqui? É assim que vocês vão ver. Isso mesmo, ó. O anti-A é azul, o anti-B é amarelo e o anti-D é transparente. O anti-D eu coloco se ele aglutinar, eu sou positivo. Isso. É negativo. Isso mesmo. Então vamos ver aqui, ó. Aglutinou em A, não aglutinou em B, não aglutinou no anti-RH. É A o quê? O anti-D não encontrou o fator RH, então é negativo. Certo? É assim que vocês vão ver. Não entendi. Ô Tati, não entendi essa parte de RH. Porque assim,
a gente pinga o anti-RH. Se o anti-RH aglutinou, significa que ele encontrou o RH na hemácia e aglutinou. É o mesmo princípio dos outros, tá? Daí nós vai ter que furar de novo ou vai ficar lá naquele que já tá? Não, Não, três. 3 gotas de sangue e aí já pinga os 3 anticorpos diferentes. Ficar outro. Não, é uma lâmina por pessoa, tá? Esse segundo é a B positivo. Isso, vamos ver o segundo, ó. Aglutinou no A, aglutinou no B e aglutinou no D. Ou seja, encontrou antígeno em todas as hemácias. Então, que tipo sanguíneo é esse? AB positivo, tá? E aqui, pra gente finalizar, a tabelinha de doação de sangue que o Luiz perguntou. Qual é a regra para doação de sangue? Sempre a gente tem que avaliar o que o doador tem nas suas hemácias, porque é o que vai em maior quantidade, e avaliar o que tem de aglutinina no sangue do receptor. Então, a gente pensa assim, eu sou do tipo A. Então, olha aqui para mim, não olhe para a tabela para não confundir. Eu sou do tipo A. Se eu sou do tipo A, qual é a aglutinina que eu tenho também? Não, Anti-B. Isso, então vamos de novo, ó. Eu sou do tipo A, qual é o aglutinogênio? Anti-B. Não, anti-A. Anti-A. Estou confundindo, né? Então, se eu sou do tipo A, eu tenho aglutinogênio nas minhas hemácias A. Consequentemente, qual é o anticorpo? B. Anti-B. Qual é a aglutinina? O anti-B. A aglutinina é sempre um anticorpo, tá? Anotem aí, ó. Gente, a aglutinina é algo que vai aglutinar, é o anticorpo. O aglutinogênio é o antígeno, tá? Então, ó, de novo, aglutinogênio é o antígeno, é o que tem na hemácia. A aglutinina é o anticorpo, é o que tem no plasma. E aí, o Luiz perguntou, por que pessoas AB positivo, que podem receber de todos, né, gente? Por que o AB positivo pode receber de todos? Porque eles não têm nenhuma aglutinina, eles não têm anti-A e anti-B. Se eles não têm anti-A e anti-B, eles podem receber de qualquer tipo sanguíneo. O que importa é o tipo de anticorpo do receptor. Ele não tem anti-A, não tem anti-B nem anti-RH, porque ele é AB positivo, ele pode receber de qualquer sangue. Só que aí o Luiz fez uma consideração. Depende da quantidade de sangue que vai ser recebida. Por quê? Quando a pessoa doa, eles não separam as hemácias dos anticorpos no plasma. Vai tudo. Então, por exemplo, uma pessoa AB positivo que vai receber de um O negativo. O que o O negativo tem nas suas hemácias em relação ao sistema BO? Ótimo. Nada. Tem algum aglutinogênio? Não. E a aglutinina? Anti-A, anti-B. Então, no plasma, essa pessoa tem o anti-A e o anti-B. Se essa pessoa for doar para essa outra pessoa 2 litros de sangue, o que vai junto aqui além das hemácias? O anti-A e o anti-B. O anti-A e o anti-B. Se o anti-A e o anti-B entrarem em contato com as hemácias dessa pessoa, vai ocorrer a aglutinação em grandes quantidades. O anti-A e o anti-B estão no plasma, são anticorpos. Certo, Luiz? Então, depende da quantidade de sangue que o AB vai receber. Se for assim, alguns ml, tudo bem, porque a quantidade de anticorpos que vai junto é pequena. Não vai reagir numa proporção grande. Então, por ele ter um aglutinogênio AB, que ele não vai produzir aglutinina, Anti-A e anti-B. se você transferir muito, que igual no O negativo, que vai ter tanto aglutinina A, anti-A e anti-B, isso é ruim porque vai aglutinar o aglutinogênio? Isso, do A e do B. Entendi. Isso, exatamente. Então, em pequenas quantidades, o AB pode receber de qualquer tipo sanguíneo.
Agora, se for grandes quantidades, tem que ser do mesmo tipo sanguíneo. Vale para todos, tá, gente? Porque o O tem as duas aglutininas, o anti-A e o anti-B. Então, mesmo que ele doe aqui para o B ou para o A, ele vai ter um anticorpo que se liga com as hemácias do receptor. Tudo bem? Qualquer coisa, desenhe, tá? Desenhe aqui a hemácia, desenhe o anticorpo e tentem fazer aí. Qualquer dúvida a gente conversa, tá? Então, eu mando depois o gabarito. Bora pro laboratório. Por aos